Tudo bem, pessoal? Bom dia. Hoje a gente vai comentar, sobre o livro do Frankenstein, do porquê que ele é um ótimo livro, tá? E porquê que eu recomendo também para todo mundo aqui ler. Eu já li o livro do Frankenstein faz alguns meses, né? Fazia praticamente mais de um ano, certo? E assim, me surpreendeu em muitos aspectos nesse livro, porque ele traz uma mensagem de moral tão profunda pra gente que a gente começa a refletir sobre questões do dia a dia, né? Pelo menos foi assim comigo, né? E começa a realmente questionar quem realmente é o monstro da história, se é um Frankenstein ou se é o doutor que criou ele, certo? Então vamos lá. Frankenstein, ou Prometeu Moderno, foi escrito para Mary Shelley, tá? Mary Shelley foi uma escritora do século XIX, certo? Foi filha de um filósofo. Ela contribuiu muito para ficção científica, tanto que o Frankenstein foi a primeira obra de ficção científica considerada assim na época pós-moderna, né? É um livro muito famoso, aliás. Ele foi publicado em 1 de janeiro de 1818, quando a Mary Shelley tinha apenas 19 anos. Então foi ali no período de crise dela, né? Quando ela estava com Percy Shelley, que foi o cônjuge dela, né? Depois aí ela mudou o nome dela, que basicamente o nome dela completo era Mary Wollstonecraft Shelley. Wollstonecraft Godwin. Desculpa. Mary Wollstonecraft Godwin. Aí, a partir do momento que ela se casou, mudou para Mary Shelley, certo? Qual o foco basicamente da história, né? Victor Frankenstein basicamente é um cientista, né, que está obcecado pela natureza da filosofia e da ciência humana. Então, em algum momento ele resolve criar um monstro a partir de partes, certo, de outras pessoas. Então eles enterram lá do túmulo, enfim, pega algumas partes aí de outros seres humanos e acaba criando um monstro. A partir do momento que ele cria esse monstro, ele fica 2 anos longe da família, enfim, ele não gosta da criatura que ele criou, então ele rejeita ela, né? Essa criatura, ela foge do laboratório dele e começa a buscar por vingança, porque, no fim das contas, a criatura queria outra companheira para ele, certo? Não queria ficar sozinho. Mas o Victor se recusa a criar outro, né? Então, como vingança, a criatura, né, o monstro, começa a matar entes próximos do Victor, né? Como uma ameaça para que ele crie uma criatura nova pro monstro, né? Para ele não ficar sozinho. Bom, a história basicamente termina com os dois se perseguindo no Ártico, no Polo Norte, né? E eu não vou contar spoiler do final, mas é um bom final. Tanto que o monstro depende do Victor para viver, certo? E o Victor não tanto depende do monstro, ele está sendo ameaçado. Tanto que o monstro está seguindo ele para todo lugar que ele vá, ameaçando ele, falando: ó, você vai criar uma criatura nova para mim, tanto. Senão eu vou começar a causar problemas na sua vida. Tanto que chega um momento que o Victor, ele, no início, né, da conversa entre os dois, o Victor quase aceita criar uma criatura nova pro Frankenstein, né? Vou chamar o monstro de Frankenstein, tá? Mas esse é o nome do cientista, na verdade, Victor Frankenstein. Mas enfim, pro monstro. Mas ele rejeita e acaba jogando no mar, né? Os restos da criatura, porque ele viu que não ia dar certo aquilo. Tanto que ele se arrependeu de criar o primeiro monstro. Se ele criasse o segundo, seria pior ainda, né? Então ele se conscientizou e falou: não vou criar a segunda criatura. Seria algo de ruim para o mundo. É uma história boa, tá? Faz a gente refletir sobre diversos aspectos da sociedade. Você vê como a ciência, sem moralidade, ela acaba se corrompendo muito, indo por questões erradas, certo? Então é necessário que haja moralidade, por mais que seja uma história de ficção que a Mary criou, essa mensagem que ela traz, você acaba notando isso, tá? Nos aspectos, diversas mensagens ali que ela passa, tanto que o monstro, você vê que o monstro tem vezes que não faz nada e ele é, sei lá, surrado por uma criança de, sei lá quantos anos, pequenininha, 7 anos de idade, no inconsciente dela, enfim, ali com o monstro, isso começa a fazer reflexões
nas pessoas, né, diversos pontos de vista, científico, cultural, tanto que é uma escrita ponto de vista de terror gótico, né? O terror gótico está associado à psicologia do terror, sobrenatural, enfim. Gótico vem da questão germânica, né? Tem todas as questões envolvidas, mas assim, só recomendando, é um ótimo livro mesmo para assistir. Eu recomendo que todo mundo assista assista não, que leia esse livro. Também assista o filme, né? Um filme bom. Basicamente é isso, pessoal. Se tiver algo mais a detalhar, alguma curiosidade que você acha interessante, deixa aí embaixo, tá? Pode escrever aí. E é isso, até o próximo, tá? Falou, Paulo Ricardo, verdade prevalece, mais um dia. Tchau, tchau.